Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a história de Santa Maria Madalena, a escolhida por Jesus para ser a primeira anunciadora da ressurreição. No Evangelho de Lucas, vemos que Jesus expulsou 7 demônios dela, simbolizando os 7 pecados capitais reconhecidos pela tradição da Igreja. É importante entender a diferença entre os pecados capitais e os pecados atuais. Os pecados capitais são tendências para o pecado, uma espécie de doença espiritual que está dentro de nós, e não necessariamente os pecados que cometemos de fato. Por exemplo, a gula pode ser uma tendência para algumas pessoas, enquanto outras não têm essa luta. A tendência para o pecado precisa ser combatida, mas não deve ser confessada, pois não é um pecado atual. Precisamos reconhecer essas tendências em nós e lutar contra elas. Por exemplo, uma pessoa que luta contra a gula não deve se confessar por ter sentido a tentação, mas sim pedir graça para resistir. Existem 7 pecados capitais: gula, luxúria, ira, avareza, preguiça, vaidade e tristeza. Eles podem ser alimentados pelos 3 inimigos da alma: o mundo, a carne e o demônio. O mundo nos incita a buscar prazeres vazios e a alimentar nossa vaidade, enquanto o demônio tenta nos levar a pecar contra a castidade e nos atormenta com a ira. Lutar contra essas tendências é fundamental para alcançarmos a santidade. Devemos reconhecer nossa fraqueza e pedir a graça de Deus para superar esses obstáculos em nosso caminho espiritual. Além disso, não devemos nos contentar apenas em evitar os pecados atuais, mas sim procurar crescer no amor a Deus e aos outros, deixando de lado a omissão e a falta de generosidade. Que a história de Santa Maria Madalena nos inspire a enfrentar nossas lutas interiores, buscando a verdadeira santidade e o amor a Deus em nosso coração. Que Deus nos conceda a graça de combater as tendências para o pecado e crescer cada vez mais no amor a Ele e aos nossos irmãos. Amém.